Bom dia, Carla. Bom dia, Márcia. Bom dia, Alain. Bom dia, Dira. Que a paz de Cristo esteja nos nossos corações. Bom dia, Ana. Bom dia, Edilma, Alain. O Alain está com dois. Bom dia, pai, tudo bem? Que bom, a paz de Cristo em nossos corações, em nossas vidas. Bom dia, Laisa, que bom. Que Deus abençoe muito o nosso dia, nossa manhã, com a presença dEle, porque é a presença dEle que nos conforta, nos consola. Nós tivemos uma triste notícia, o falecimento do pastor Miguel, um homem de Deus incrível, uma paixão missionária incrível, um coração assim completamente disponível para o reino. E agora as nossas orações se unem em nome de Jesus. Nós queremos orar pela família, pela Rose, sua esposa, pelos seus filhos Rafael, Rebeca, que Deus possa, especialmente esta família, que Deus possa consolar esta família. Eu não sei se você pode, eu gostaria de orar com você, para que Deus possa consolar a família do pastor Miguel. Nós ficamos sabendo ontem do falecimento dele, que Deus possa de fato tocar no coração dessa família, enxugar toda lágrima em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Não sei se você pode nesse momento, mas se sim, vamos orar pedindo a Deus por essa casa. Deus, no nome de Jesus, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor console os nossos corações diante dessa perda, da perda do pastor Miguel, seu falecimento. Peço, Deus, pela irmã Rose, peço pelos seus filhos Rafael, Rebeca, que o Senhor possa confortar, consolar, enxugar todas as lágrimas, Deus. Sabemos que o Senhor é a ressurreição e a vida. E os que passam pela morte, os servos, os que confessam Cristo como Senhor, na verdade fazem uma travessia linda para a vida eterna. Então sabemos, Deus, que o pastor Miguel já está em Tuas mãos. E somos gratos pela vida dele, pelo legado que ele deixou, pela história, pela paixão missionária, pelo ardor pelo campo missionário que ele sempre demonstrou. Que o Senhor possa derramar Tua graça, Deus, neste momento, sobre sua família, sobre a Igreja Atitude, pessoas que estão sempre ao lado, convivem ministerialmente, sobre as nossas vidas, amigos, todos, Deus. Em nome de Jesus, consolo. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos continuar, as nossas orações durante esse dia, pedindo a Deus que possa consolar essa casa, consolar essa família. Realmente uma grande perda. Que Deus possa cuidar, em nome de Jesus, da Rose, da Rebeca e do Rafael. Bem, eu quero ler para vocês então a palavra de Deus, que eu já fixei aqui, Marcos capítulo 10, do 23 ao 31. Diz assim a palavra de Deus, eu leio para você. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? A pergunta dos discípulos. Jesus, porém, fitando neles o olhar, da mesma forma como o jovem rico. Jesus fitou seu olhar no jovem rico. Fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há
que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Que Deus nos abençoe nesta manhã, através dessa palavra, que ela seja alimento, que ela seja refrigério, que ela seja derramada sobre as nossas consciências, nossos corações, nossas vidas, no nome de Jesus. Vejam só, o texto anterior diz claramente: o jovem rico retirou-se triste, depois de ouvir os 5 imperativos de Cristo. Quais eram estes imperativos? Jesus disse claramente: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Os 5 imperativos lançados por Jesus ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem, segue-me. Agora vejam, estes 5 imperativos precisam ser lidos à luz, através do óculos deste amor que Cristo sentiu pelo jovem rico. Porque o verso 21 deste mesmo capítulo diz assim: fitando-o, o amou e disse. Ou seja, estes imperativos não são imperativos aleatórios, lançados, sem nenhuma responsabilidade de Cristo. Não, com amor, com um profundo amor, um chamado para o seguimento de Cristo. O convite que o jovem rico recebeu foi o convite que os apóstolos receberam de Jesus. Aliás, os apóstolos deixaram suas redes de pesca, os apóstolos deixaram suas mesas de coletoria de impostos, por amor ao Evangelho, por amor ao Cristo, por amor ao seguimento de Cristo. O convite que Jesus fez ao jovem rico foi: segue-me, deixe tudo, siga-me. O convite para o apostolado, para fazer parte do grupo dos 12, dos discípulos, dos 70, dos enviados, dos 120 de Atos, dos discípulos espalhados pela terra, para fazer o Evangelho sair de Jerusalém e alcançar Judéia, Samaria, confins da terra. Esta foi a proposta de Jesus. Só que o jovem rico saiu desta proposta, desse convite, triste. E aí diz o texto: então Jesus, olhando ao redor, aliás, Lucas é mais específico ainda. Se você ler esta mesma narrativa em Lucas, vai dizer assim: vendo-o assim triste, disse. Ou seja, a olhar ao redor, e especificamente ao jovem rico, ou seja, o contexto vital, o Sitzenleben, o contexto vital para interpretarmos este texto, é esse olhar que Jesus fez para o jovem rico que recusou o chamado, que recusou a vocação do Evangelho. E aí, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Estas foram as palavras de Jesus, e nós vamos perceber o progresso das mesmas. Jesus, a olhar para o jovem rico, a olhar ao redor, diante da tristeza do jovem rico, diante desse convite tão celebrativo, que é o convite, a vocação para a proclamação do Evangelho, ele disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Palavras difíceis, mas foram as palavras de Cristo. Os discípulos estranharam as palavras, sim, mas Jesus, diz o texto, insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Aliás, alguns manuscritos, algumas versões apresentam, porque alguns manuscritos acrescentam uma espécie de aposto,
para os que confiam em riquezas. Quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam em riquezas. Mas veja, há uma progressão, nós precisamos entender isto. Os discípulos ficaram sobremodo maravilhados diante dessas colocações de Jesus, colocações confrontadoras, que invertiam a lógica do tempo dos discípulos. Os discípulos, sobremodo maravilhados, perguntaram: então quem pode ser salvo? Veja que os discípulos voltam à pergunta do jovem rico: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Diante das colocações de Jesus tão claras, tão óbvias, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas, os discípulos, estranhando e maravilhados, sobremodo maravilhados, perguntaram: então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Pergunta do jovem rico: que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus, da mesma forma como a passagem do jovem rico, fitando os olhos nos discípulos, fitando os seus olhos, seu olhar nos olhos dos discípulos, ele disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então veja a progressão dessas afirmações de Jesus. Aliás, dessa tripla afirmação, repito mais uma vez, essa tripla afirmação de Cristo: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tripla informação de Cristo. Veja, começa com os ricos e termina na impossibilidade humana de autoabsolvição. Ou seja, não só os ricos, a humanidade inteira. A autoabsolvição é um delírio. É a condição dos fracassos. A autoabsolvição humana é um delírio. Ele começa com os ricos e mostra a impossibilidade humana de autoabsolvição. Jesus desmonta a lógica meritória de salvação de seu tempo. Parece que está travando, é isso? Ainda está travando? Se vocês puderem me dar um ok para eu continuar, retomar a reflexão aqui. Será que está travando ainda ou já melhorou? Está melhor? Bem, eu vou continuar crendo. Se vocês puderem me dar um joinha aí dizendo que está melhor. Ainda está travando? Ou melhorou? Melhorou? Melhorou. Então, ótimo. Então, vamos continuar. Então, vejam só. Observem bem. Essa tripla afirmação mostra que dos ricos, passando a todos os seres humanos, a autoabsolvição é um delírio. A autoabsolvição é um delírio. Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Veja, para o ser humano é impossível. Impossível, sim, porque o ser humano tende a deteriorar-se sempre na subconfiança das coisas que as traças e as ferrugens consomem. Este é o problema de todos nós humanos. Talvez o ápice, a demonstração clara disso, seja a confiança nas riquezas. Essa é a subconfiança que desmonta a lógica do reino, a lógica do próprio evangelho, que é a confiança em Deus. Para o ser humano é impossível, sim, porque o ser humano tende a deteriorar-se sempre na subconfiança.
das coisas que as traças e as ferrugens consomem. Os que têm riquezas ou confiança nas mesmas são um claro exemplo disso. E por isso eu poderia somar a minha voz às vozes de alguns manuscritos que trazem os que confiam nas riquezas. Aliás, o próprio Cristo ainda torna a coisa pior ainda, né? Pior, porque ele mostra claramente isso. Ele diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil, veja as metáforas que Cristo, dos provérbios antigos, mostra, aliás, demonstra com muita clareza. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Nós temos que entender essa declaração porque ela é importante. Ela é imprescindível. Veja só, os que creem que o fundo de uma agulha referia-se a uma espécie de pequena porta nos muros de Jerusalém estão equivocados. Eu queria dizer isso. Porque alguns pensam que esse fundo de uma agulha seria um portão auxiliar nos muros de Jerusalém. Esse pensamento ele é equivocado porque esse portão, que tem supostamente esse nome, ele foi edificado só na Idade Média. Estas palavras são hipérbole, é o exageramento de Cristo para mostrar o ilogismo da lógica da autoabsolvição. Ele diz assim: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que nós temos aqui é uma hipérbole bem clara para mostrar a condição daqueles que confiavam nas riquezas. O camelo é o maior animal da Palestina. E o fundo de uma agulha era a menor abertura conhecida. Estas imagens, camelo, o maior dos animais da Palestina, e agulha, a menor abertura conhecida, eram, na verdade, usadas em provérbios antigos para se referir justamente ao maior dos animais e à menor das aberturas. Cristo traz esses provérbios, essas imagens de provérbios de seu tempo, para mostrar que esse maior dos animais, o camelo, é mais possível, é mais fácil este maior dos animais da Palestina passar pelo fundo da menor das aberturas do que um rico ou daqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Esta é a grande lógica que o Evangelho quer mostrar. Sim, nem mesmo os ricos, em seus esforços, conseguem entrar no reino de Deus. É impossível. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. A confiança em si, a confiança nas riquezas, promovem o afastamento eterno de Deus. A confiança em si, que alcança o seu ápice na confiança nas riquezas, só promovem este afastamento. Veja, o padrão do Evangelho não é o sinédrio, não é a participação no sinédrio, não são as riquezas ou o status social. O jovem rico tinha tudo isso, tinha status, tinha riquezas, ele tinha muitas propriedades, posição. No Evangelho, não é comer as iguarias de Herodes, não é essa a lógica do Evangelho. Não é participar do sinédrio, não é ter status social, não é ter riquezas, não é comer as iguarias de Herodes, não é participar da mesa de Anás e Caifás. Não. No Evangelho, na lógica do reino, é partilhar o coração das crianças que acolhem o reino de Deus com confiança. Na lógica do Evangelho, na lógica do reino de Deus, é ter a consciência de sua indignidade, de sua abjeção, de sua ignomínia, tal como o publicano da parábola de Jesus. O fariseu dizia para si: ainda bem que eu não sou como esse publicano. Eu jejuo, dou as minhas ofertas, os meus dízimos, olhem para mim. Esse é o ilogismo desse tempo. Jesus desmonta esse castelo ilógico, meritório. O que Jesus propõe é a confiança das crianças em acolher o reino,
a consciência da indignidade, da abjeção, da ignomínia daquele da parábola do fariseu e publicano, aquele publicano que nem conseguia olhar para o alto. Tal era a consciência de sua indignidade. Receber o reino de Deus é deixar toda a confiança supérflua e seguir Cristo. É deixar toda esta confiança, é fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez e disse claramente em sua carta aos Filipenses, capítulo 3. Ele disse assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Vejam só as palavras de Cristo, de Paulo: eu posso confiar na carne. E ele disse: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Se existia alguém que poderia confiar na carne, este alguém era o próprio apóstolo Paulo. Sim, ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas tudo isso ele reputou como perda. Tudo isto que ele narra com tanta clareza, ele reputou como perda. Aquilo que era ganho, ele reputou como perda. Tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. É o que diz Filipenses capítulo 3, do 3 ao 8. Considero tudo isso como escória, refúgio. Queridos, diante da grandeza, da suprema grandeza de Cristo, diante do evangelho, diante do reino, da proposta do reino, tudo isso é perda, tudo isso é secundário. Qualquer confiança nisso é supérfluo. Nós temos que deixar para trás, como os discípulos fizeram. Deixaram todas as coisas. Pedro disse: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Estas foram as palavras do apóstolo Pedro. E aí Jesus disse assim: diante daqueles que deixam tudo, há um cêntuplo mais. Sim, ele disse assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Não transformem este texto em barganha com Cristo. Receber o cêntuplo de irmãos e irmãs, de pai, mães, de casas, sim, significa participar da alegria, da autodoação. A alegria que a igreja primitiva vivia. Sim, os membros, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, partilhavam os seus bens, depositavam nos pés dos apóstolos. E diz Atos tanto 2 quanto capítulo 4, capítulo 2 e 4, que não havia entre eles necessitado algum. No reino, nossas mães se multiplicam, nossos pais se multiplicam, nossas casas se multiplicam, nossos irmãos e irmãs se multiplicam. Porque no reino de Deus, ou deveria ser, na igreja de Cristo, deveria ser a partilha, a doação. Não há necessitado. Sim, veja a oração do Cristo: pão nosso, Pai nosso. Ele não orou pão meu, Pai meu, não. Nosso. Tudo é nosso. No reino de Deus, as nossas famílias aumentam seus limites. Acolhemos o outro, nos tornamos ombros para o outro, recebemos ombros dos outros, acolhemos o pão, os pães que os outros
nos dão. Sim, somos casa, somos fraternidade, somos família. Os muros são destruídos, o egoísmo é destruído. E no contrário do egoísmo, a partilha, no contrário do ódio, do individualismo, há amor, a comunhão, a comunidade, a troca. Por isso recebemos 100 casas a mais, 100 pais, mães, o cêntuplo e perseguição. Ele disse claramente, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. O reino de Deus não esconde nada. O Evangelho de Cristo não esconde absolutamente nada dos nossos ouvidos. Recebemos o cêntuplo com perseguições e no mundo por vir, vida eterna. Por isso nós temos que acolher com a confiança das crianças, com a consciência da indignidade e abjeção e ignomínia do publicano, o reino de Deus. Não como algo nosso, que podemos comprar, que podemos merecer. Não merecemos. Não merecemos. Toda lógica meritória, toda lógica meritocrática é destruída. Se fosse pelos méritos, o que nós merecíamos seria a morte eterna, a separação eterna de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre as nossas vidas. Que Deus nos faça confiar nele, não nas riquezas, não nesses fundamentos falhos, não nesses terras rotas, não, mas nele que é a água da vida. Ele é a água da vida, que os nossos corações tenham Cristo como sua rocha, como seu fundamento. Que Deus abençoe nossas vidas num dia especial, uma manhã especial, possa consolar a família do pastor Miguel. Quero terminar mais um vez, oramos no início, mas quero orar de novo pela família Miguel. Que Deus possa nos consolar nessa manhã. Senhor, muito obrigado pela história do pastor Miguel, pela vida que ele viveu. Deus, ele deixou um legado, uma bela história, uma linda história, de compromisso com o teu reino, de compromisso com o teu chamado, com a tua vocação. Pedimos, Deus, que sobre a irmã Rose, Rafael, Rebeca, o Senhor derrame toda sorte de alegrias, de bênçãos, de cuidado, de ombro. Deus, enxuga as lágrimas, porque a tua palavra diz: bem-aventurado os que choram, porque estes serão consolados. Pedimos, Senhor, o consolo dos céus sobre a vida dessa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe. Um grande abraço. Estou vendo só gente especial aqui: Eric, meu pai, Gabriela, irmã Zilda, Ana, Carolina. Que legal, Carolina Sandes. Que legal, Carolina. Que Deus abençoe muito sua vida. Irmão Josias, minha prima Lorena. Que Deus abençoe. Eric, que bom. Estou vendo o Eric aqui. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Uma manhã e um dia especial e consolo na vida da família do pastor Miguel. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.